Atividade número 43 de matemática. Para resolvermos uma divisão, precisamos da tabuada do divisor, o número que está na chave, certo? Tá, mas e quando o divisor for um número maior que 10? Porque vocês estão acostumados a fazer atividade, né, as tabuadas do 1, 10. Tá, e se for maior? Fazemos a mesma coisa, calculamos a tabuada desse número e resolvemos a divisão. Então, né, vejam o vídeo aí, né, que eu vou passar aí melhor, explicando aí certinho, passo a passo. E vamos fazer as atividades do livro da página 102, 112, 113 e vamos aprender um pouquinho mais sobre a divisão. Então, vamos lá. Ó, qual é o resultado da divisão? 814 dividido por 13. E complete a resolução a seguir. Ó, com 8 centenas dividido por 13 não resulta em uma centena, dividimos 81 dezenas. Então, ó, então você vai lá, 8 dá para dividir por 13? Não, ele juntou, tá? Eu faço de outra forma, tá? Dividindo 81 por quanto? Por 13, obtemos 6. Então, e restam 3 dezenas. Essas 3 dezenas e 4 unidades formam quantas unidades? Então, o que ele fez? Ó, 81 dividido por 13 dá 6. Então, 6 vezes 13 dá 78. Então, depois ele faz a conta. Então, o que eu faço? Depois eu faço a operação contrária, né? Então, eu vou fazer 81 dividido por 13. Depois, né? 13 vezes 6 vai dar 78. Ou seja, se eu for lá fizer a tabuada do 13, ó. 13 vezes 1, 13. 13 vezes 2, 26. 13 vezes 3, então vai dar 39. 13 vezes 4, 52. 13 vezes 5 vai dar 65. 13 vezes 6 vai dar 78. 13 vezes 7 vai dar 91. 13 vezes 8 vai dar 104. 13 vezes 9, 117. 13 vezes 10, 130. Então, o que ele fez? Fez a tabuadinha do 13, certo? Conseguimos aí resolver. Aqui ele tá falando fazendo passo por passo. Então, ó, esse 6 vem da tabuada, ó. 6 vezes 13. Ó, então daqui ele fez a tabuadinha aqui. Certo? Vamos lá. Veja como Marina... Então, você vai completando, olhando do jeito que ele fez e vai completando. 2. Veja como Marina fez uma divisão por estimativas. Quantos 3 cabem em 192? Estimei que coubessem 60, pois 60 vezes 3, 180. Mas ainda restam 12 para dividir por 3. Quantos 3 cabem em 12? Ah, com certeza 4, pois 4 vezes 3, 12. O quociente dessa divisão é a soma dos quocientes parciais, ou seja, 60 mais 4, 64. Então, o que ela fez? Ela pegou e dividiu 192 por 3. Em vez de fazer a conta, ela fez aí por estimativa, mas para isso tem que saber bastante a tabuadinha, certo? Qual foi a divisão feita por Marina? Ou seja, que divisão que é? O que ela dividiu? Ó, o que ela dividiu? Esse, né? Aqui. Qual foi o resultado da divisão? Então, você tem que fazer. Faça como Marina e calcule o resultado da divisão. Então, tenta fazer por estimativas aí, para ver quanto que daria. Tá? Bruno comprou 264 metros de arame para cercar seu terreno retangular. Veja o esquema ao lado. Com esse arame que comprou, é possível dar quantas voltas completas no terreno? Então, o que ele tem? Ó,
esse terreno tem 8 metros aqui, então quantas voltas ele tem? 8, depois ele vai andar mais 4, mais 8, mais 4. Então, eu vou saber quanto que vai ocupar em uma volta, quanto que ele vai precisar em uma volta. Daí, depois eu vou dividir 264 dividido pelo valor que ele vai utilizar em uma volta, né? Essa uma volta, eu estou calculando o perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados de uma figura. Então, eu vou dividir 264 pelo perímetro dessa figura e eu vou saber quantas voltas vai ser possível ele dar. Observe o exemplo e determine o fator em cada caso. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Aqui, ó, 16 vezes quanto que dá 240? Então, eu quero saber, ó, eu tenho essa conta, ó, tenho essas continhas. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e dividir por esse, ó. Então, como que eu sei qual é o valor do meu quadrado? 240 dividido por 16. 240 dividido por 16 dá 15. Então, 16 vezes 15 dá 240. Então, vocês vão fazendo essas divisões para a gente saber. E daí? Eu vou ter que fazer a tabuada do 45, do 31, do 93. Então, eu vou fazer a tabuada aqui do ladinho, tá? 5. Uma empresa de transporte dispõe de vários ônibus. Cada um acomoda 36 pessoas por viagem. Para realizar uma excursão que levará 457 alunos, quantos ônibus no mínimo são necessários? Então, você vai ter que fazer 457 dividido por 36. Então, no mínimo, quantos ônibus vai precisar? Depois, no 6, você vai inventar, ou seja, crie um problema que possa ser dividido por meio de uma divisão exata e outro que pode ser dividido por uma divisão não exata. Aqui você não vai precisar pedir para o colega, né? Então, essa parte aqui não há necessidade. Mas o que é divisão exata e não exata? Que sobra resto, que não sobra resto. Então, você vai inventar dois probleminhas aqui, tá bom? Um com divisão exata e outro com divisão não exata. Correto? E essa aqui é a nossa atividade número 43 de matemática.